Vamos falar sobre uma habilidade essencial que todas as pessoas emocionalmente, mentalmente maduras têm em comum: a metacognição, que é a capacidade de pensar sobre os seus pensamentos, basicamente, mas muito mais do que isso. Eu quero falar aqui com você sobre essa habilidade porque ela é realmente uma habilidade em comum entre as pessoas maduras emocionalmente. E aqui, quando a gente fala de maturidade emocional, maturidade mental, não é sobre idade e também não é sobre acertar sempre, não é sobre ser plena sempre, não é sobre uma vida linear, uma vida perfeita. A gente está falando de encarar a vida com mais consciência, de direcionar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, de tomar consciência dos nossos padrões para que a nossa vida seja cada vez mais coerente, para que a nossa vida seja realmente coerente com o que a gente quer para a nossa vida e também que a gente possa ser mais feliz nessa vida. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Para que a gente possa realmente se orgulhar do que a gente faz e do que a gente vive, é importante que a gente tenha um mínimo discernimento, minimamente um comprometimento com o desenvolver da nossa consciência. A nossa capacidade realmente de pensar a respeito das coisas, dos nossos padrões, de nos enxergar nas situações e entender o que é coerente, o que não é coerente, o que realmente nos leva a uma vida significativa e o que não nos leva a uma vida significativa. A cognição é a capacidade da gente se perceber os nossos pensamentos, quais são os padrões de pensamentos, perceber quais são os padrões das nossas emoções, de organizar tudo isso e, mais do que isso, também é a gente reconhecer que a gente pode melhorar. Então, o que é muito comum em pessoas imaturas, e eu aposto que tu já deva ter conhecido alguém assim, ou conversado com alguém assim, ou ainda conviva com alguém assim, que é aquela pessoa que a gente às vezes quer ajudar ou quer conversar, enfim, e a pessoa não quer acessar aquilo ali, ela não quer conversar sobre aquilo ali, talvez porque ela não acha que precise ou possa mudar, talvez porque ela não reconheça aquilo ali, e aí é muito difícil que ela consiga acessar essa informação, porque para ela não faz sentido. Então, um exemplo, uma pessoa que às vezes tem algum vício e a gente quer conversar sobre isso. Claro que aqui, entrando no vício, a gente entra em muitas outras vertentes, como, por exemplo, químicas, né, que eu digo, todo um viés realmente químico que acontece no nosso cérebro biológico, desse processo do vício, mas quando a gente quer conversar com essa pessoa, esse é só um exemplo, ela não acessa aquela informação porque para ela não faz sentido, muitas vezes. Ou às vezes é uma pessoa que não aceita que pode mudar ou que precise mudar. Ela acha que vive bem daquela maneira e não desenvolve essa consciência de que, olha, talvez tenha algo aqui que eu precise ajustar, talvez tenha algo aqui que realmente faça sentido. E esse vídeo aqui, esse exemplo que eu dei, não se trata de olhar para os outros, tá? Eu quero que esse vídeo aqui, o foco seja em nós, porque sempre temos algo a melhorar e é importante que a gente use dessa habilidade para olhar mais pra gente, porque é só dos nossos comportamentos que a gente tem controle. É muito difícil, né, às vezes olhar para alguém que a gente conhece, que precisa às vezes de alguma mudança, mas que não tá pronta para aquilo. Mas o que a gente pode e consegue mudar somos nós, os nossos comportamentos. E a gente começa por esse processo da metacognição, de interpretar os nossos pensamentos também, de olhar realmente e compreender quais são esses padrões. Às vezes são ideias que a gente vem alimentando por muito tempo e a gente não se dá conta que reverberam na nossa realidade, que reverberam no que a gente está fazendo, no que a gente está vivendo. É comum também, por exemplo, que pessoas que
sempre se relacionaram com pessoas ruins, né, que não sejam coerentes com o relacionamento que querem viver, sigam repetindo esses padrões também porque vivem repetindo os mesmos pensamentos. Ai, porque nenhum homem presta. Ai, porque ninguém presta. Ai, porque eu nasci para viver sozinha mesmo. Não olha para as ideias que tem alimentado e como elas têm reverberado no seu comportamento. O que eu quero dizer com isso? É comum que essas pessoas que alimentam essas ideias, esses padrões, elas busquem, através do seu comportamento, reforçar o que elas acreditam. Então, mesmo que de uma maneira inconsciente, acabam se relacionando com pessoas que já dão sinais que não estão alinhadas com o que querem. E às vezes os sinais são tão sutis que, sabe, passam despercebidos, mas inconscientemente não estão passando tão despercebidos assim. E aí acabam negando pessoas que são diferentes por causa já da repetição daquele padrão, entende? Então, esse é mais um exemplo de como a gente pode acabar repetindo padrões quando a gente não para pensar a respeito deles, a respeito dos nossos padrões de pensamento e como tudo isso tem nos levado a algum lugar. E que lugar é esse? Do ponto de vista da psicologia, da neurociência, essa habilidade, a metacognição, ela envolve uma capacidade de autorregulação, consciência e tomada de decisão. Quando a gente desenvolve essa capacidade de metacognição, quando a gente realmente se esforça em desenvolver de maneira consciente, em pensar a respeito dos nossos pensamentos, essa nossa habilidade, a gente diminui o impulso e ativa realmente a nossa capacidade de tomar decisões mais conscientes. A pessoa emocionalmente madura, ela consegue parar e pensar sem se deixar levar pelo impulso, sem só reagir às situações, sem só permitir que o pensamento venha, desencadeie numa emoção e num comportamento automático, num comportamento que simplesmente vem no impulso. Se perceber que não é porque sempre foi assim que precisa continuar sendo assim. Eu gosto muito dessa frase, porque a gente pode romper com esses padrões e a gente se dar conta disso é o primeiro passo. Esse processo de desenvolver essa maturidade emocional, um dia mais comum, né? Alguns exemplos de situações em que isso pode acontecer, esse lugar de inconsciência, de se deixar levar pelo impulso, de não pensar a respeito, do parar e pensar a respeito. Numa conversa difícil, quando algo leva à frustração, então se eu me frustrei com algo, se algo não saiu exatamente como eu queria, então deixa pra lá, nem queria mesmo, sabe? Essa coisa de não parar pra pensar e desenvolver esse lugar, sabe? A metacognição, ela nos leva a esse lugar de maturidade emocional, porque nos leva a uma maior estabilidade emocional, ao controle do nosso emocional, para que a gente não só se deixe levar. Quando a gente consegue se observar, quando a gente consegue fazer esse movimento de começar a olhar para o que precisa mudar e como isso pode acontecer, nos leva também a um lugar de abertura ao novo. Então, não quer dizer que tem uma coisa, um padrão acontecendo aqui, não significa que eu seja uma pessoa ruim, não significa que tudo seja ruim. Muitas pessoas imaturas tendem a associar elas mesmas, o valor delas como pessoa. Então, eu não posso aceitar que tem alguma coisa errada ou que não tá funcionando ou que eu preciso mudar, porque isso significa que eu sou uma pessoa ruim. Isso não tem nada a ver. Então, essa abertura ao novo, de que podemos olhar, seguir olhando para o que pode ser ajustado e ajustar e fazer disso um ajuste no comportamento, né? Não só ficar no campo das ideias. Uma pessoa madura emocionalmente, ela entende que ela pode mudar e muitas vezes deve mudar. Isso não anula ela como pessoa ou esqueci a palavra. Todas as qualidades que ela tem. Então, isso mudar não anula todas as qualidades dela como pessoa.
A maturidade emocional, ela nos permite revisar crenças, revisar ideias que às vezes já não fazem mais sentido a gente seguir levando com a gente, que nos levam a um lugar que não é coerente ao lugar que a gente quer chegar, de uma vida com mais significância, uma vida com vida, sabe? Onde a gente não tá só levando um dia após o outro, onde a gente se apropria dos nossos pensamentos, onde a gente se apropria dos nossos comportamentos, das nossas emoções, sejam elas quais sejam, que a gente entende que tudo isso impacta na nossa vida, que tudo isso faz parte da gente e se a gente não olha para isso, cada vez mais inconsciente é essa vida, menos significativa ela se torna. E aqui é importante a gente destacar também que maturidade ela não é rigidez, é diferente de rigidez. Eu fiz até um vídeo recentemente falando sobre maturidade, muitas pessoas interpretaram como rigidez. Ah, porque você é uma pessoa rígida, porque não tem nada a ver com rigidez. Muitas pessoas vão a um lugar de rigidez, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Não é um lugar de rigidez. Muitas pessoas imaturas são rígidas psicologicamente, emocionalmente, porque não se permitem mudar, porque não se permitem olhar para o novo. Olhar para o diferente, para o novo, é difícil para nós como seres humanos, mas a gente precisa fazer esse esforço, porque é por esse caminho que a mudança acontece, é por esse caminho que a nossa vida acontece e melhora. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido aí para ti, que tu possa pensar um pouco mais em como começar a olhar para esses padrões.